Direito processual penal, princípios da ação penal. Continuando os estudos sobre os princípios em relação à ação penal, vamos falar agora sobre os princípios específicos relacionados à ação penal pública, iniciando pelo princípio da obrigatoriedade, também conhecido como o princípio da legalidade processual. Esse princípio determina a obrigatoriedade no oferecimento da denúncia quando presentes as condições da ação. Nesse caso, estamos falando das condições genéricas da ação, presentes em qualquer ação, que é a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade para agir, o interesse de agir e a justa causa. Portanto, estando presente essas condições da ação, o Ministério Público não tem discricionariedade para propor ou não a ação penal pública. Ele deve propor a ação penal pública. E o fundamento para esse entendimento se encontra no artigo 24 do CPP, quando diz que a denúncia deve ser promovida pelo Ministério Público. E ele diz que nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Observe que não existe qualquer margem de discricionariedade para que o Ministério Público promova a denúncia, no caso da ação penal pública. Outro argumento em relação a isso também se encontra no artigo 30 do CPPM, que diz que a denúncia deve ser apresentada quando presentes alguns requisitos. E o artigo 30 diz que a denúncia deve ser apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria, que demonstra a necessidade das condições da ação para o oferecimento da denúncia. Importante salientar ainda que o artigo 24 do CPP tem status de lei ordinária. Portanto, lei ordinária poderá também excepcionar esta lei, ou esse princípio, o que motiva uma maior quantidade de exceções que vamos estudar a seguir. Em regra, o momento da aplicação do princípio da obrigatoriedade se dá anteriormente à denúncia, e a fiscalização desse princípio fica a cargo do juiz ou do ofendido. Em relação ao juiz, essa fiscalização diz respeito ao princípio da devolução, nos termos do artigo 28 do CPP, quando fala que se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Portanto, como já foi apontado por nós, o juiz exerce uma função anômala de fiscal do princípio da obrigatoriedade. E como já havíamos apontado anteriormente, a base para o princípio da obrigatoriedade é justamente o princípio da indisponibilidade da ação penal pública. Já com relação à fiscalização em relação ao ofendido, o instrumento disponibilizado pelo ordenamento jurídico é a ação penal privada subsidiária da pública, que se encontra descrita no artigo 5º, inciso 59 da CF, que diz que será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, bem como no artigo 29 do CPP, que diz que será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la ou oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Importante ainda frisar que, embora o Ministério Público seja obrigado a opor a denúncia, não o impede de pedir a absolvição do acusado, nos termos do artigo 385 do CPP, que diz que nos crimes de ação pública o juiz poderá proferir sentença condenatória ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Essa possibilidade se dá pelo fato do Ministério Público ser o responsável pela tutela dos direitos individuais e indisponíveis, conforme já abordou o STF
como podemos observar nesse recurso extraordinário 863-852 de 2017, quando afirma que o Supremo Tribunal Federal já afirmou orientação de que o Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública na defesa dos direitos individuais indisponíveis de pessoa individualmente considerada, como ocorre com o direito à saúde. Obviamente que isso se aplica também, em especial, ao habeas corpus. Portanto, mesmo podendo o Ministério Público pedir absolvição nos termos do artigo 385, o juiz pode condenar o acusado conforme orientação pacífica do STF e do STJ, o que é diferente do que a doutrina entende, dizendo que o juiz não pode condenar. Portanto, é preciso prestar atenção em relação à questão em concurso público, para a especificidade da questão, mas a maioria dos concursos solicita a posição do STF e do STJ, portanto, o juiz pode condenar, o que me parece bem razoável.